Deus são esses versículos, ou seja, é de Gênesis a Apocalipse, porque se nós usamos concordância bíblica, o tempo, por mais que nós venhamos explicar a palavra de Deus, a exegese dos versículos, significa a interpretação do versículo, o tempo não daria. Mas é importante ressaltar que Jesus, Ele está voltando e adverte essa igreja a cada momento, e colocar em nosso coração aonde nós iremos pegar a palavra, e começar missões a partir de nosso lar, e começar missões a partir de nosso trabalho, e mostrar que somos diferentes, não mostrar que somos um povo que levantamos a mão, mas mostrar ao povo que Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que tem uma vida eterna, porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque Ele pode merecer na cruz de Calvário. Ele derramou sua graça, e nós não merecemos nada, mas Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes, momentos da vida, conflitos do dia a dia, muitas vezes, podemos dizer, até muitos enganos que próprios amigos podem nos enganar, se frustramos, mas Jesus, Ele não engana ninguém. Jesus, Ele é amor, Jesus, Ele é Deus, Jesus, Ele nos ensina a verdade. Eu costumo dizer que não existe nada na terra que possa afastar o ser humano da presença de Deus. Eu provo isso na Escritura Sagrada, em Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, o homem, por sua vez, numa concordância bíblica, lá no livro de Gênesis, o homem, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem ser perfeito. O homem transgrediu a lei porque quis. Quando nós se afastamos de Deus, nós percebemos o caminho que nós estamos trilhando, pois a dois caminhos é escolha. Muitas vezes nós colocamos um erro para justificar alguma coisa em nossas vidas. Mas eu quero dizer, pela autoridade de Deus, que é a maior profecia, que é a palavra, que Deus está preocupado por cada um de nós, mas também está feliz por essa igreja, porque essa igreja tem proclamado o Evangelho há muitos anos, e eu creio que muitas coisas Deus ainda vai fazer. Mas, meus amados irmãos, perseverança, vigilância. No versículo 8, Ele nos coloca e nos diz também, com autoridade, e diz: mas todas essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim. Quando Ele se refere também a esse versículo 8, nós percebemos que a gente tem que fazer uma vigilância constante. Porque será que nós estamos preparados para o dia do arrebatamento? Alguém pode até ficar até um pouco chateado, mas eu quero dizer que aquele que não aceita a repreensão de Deus, em Apocalipse diz 3:18, ele não é digno de entrar no reino de Deus, pois eu repreendo e castigo aquele que eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende, pois nós sabemos que é preciso nós sermos arrependidos por Deus, e entender que a repressão de Deus é um amor. A repressão de Deus é dizer que nós temos que cada dia mais se converter nos nossos caminhos, pois a nossa vida é cada dia uma perseverança, cada dia uma vigilância em nossos corações. Mas mesmo assim, Deus nos mostra nesse capítulo grandioso, nesse capítulo 24 de Mateus, é maravilhoso como os outros também. Ele diz que pela palavra nós podemos ser mortos, pela palavra nós vamos ser jogados no meio de lobos, e até mesmo pode ser morto, nós podemos ser mortos. Quantos missionários estão aí morrendo pela palavra? Eu quero dizer para a igreja, para nós, para o ouvinte, que a morte não para o crente, a morte antecipa a vida dele para Deus, porque nós fomos comprados pelo preço valoroso por Jesus Cristo. Quantos missionários ele morre pela palavra? É amor, é convicção, é dizer que agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É entender que essa vida é momentânea, é entender que nossa posição está emprestada a nós, é entender que o provérbio diz que por mais que o homem pense que tem a capacidade, ele não tem, porque toda a capacidade, até mesmo secular, vem de Deus. E muitas vezes o homem pensa que ele tem suas próprias
Deus soprou em nossa nariz um fôlego de vida. Tudo vem de Deus. Se nós temos um carro, se nós temos casas bonitas, um bom salário é de Deus. E é preciso entender que ninguém é melhor que ninguém. É preciso entender e olhar uma visão de amor. Um olhar que Jesus, um dia quando chegou na terra, ele disse: eu não vim para servir, eu vim para ser servo. Isso é grandioso, isso é uma lição. Isso é uma lição de vida, amados. Isso é entender que Jesus, ele quer que nós sirvamos aos outros. É entender que nós temos que fazer missão. É entender, meu querido ouvinte, que ainda não tem Jesus, compreender que o fim está próximo. Muitas vezes você pode até pensar que eu só vou aceitar Jesus quando Jesus tocar em meu coração. Eu só vou levantar minha mão para identificar que eu sirvo a Deus quando Jesus tocar em meu coração. A Bíblia diz que quando algum servo pronuncia a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus e proclama, Jesus está tocando em teu coração. É preciso você escolher qual caminho a percorrer. Jesus nos ensina nessa noite que é preciso perseverar, é preciso compreender e rever cada dia mais nossas vidas, e entender que só Ele é o autor e consumador, só Ele merece toda a glória, que por mais que nós fazemos ainda é pouco, mas eu louvo a Deus, porque Deus, o nosso Jesus, Ele está feliz por cada um de nós, porque muitas vezes a gente fica fadigado, queremos ficar em casa, podemos até estar cansados, mas estamos aqui para adorar a Deus, para dizer que Jesus é bom, para dizer que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele é autor consumador, que Ele pode libertar hoje, aqui à noite, porque Ele é Deus, porque Ele conhece o teu problema, e nessa noite Ele diz pela palavra, que não importa o que tu estás passando, não importa a ocasião que tu estás se encontrando, não importa o pecado que estás andando. A Bíblia diz que Jesus, quando pegava, Jesus não colocava em rosto o pecado de ninguém. Jesus não colocava em rosto o pecado de ninguém. Ele dizia: ide, não pecais mais. Ide, vai, mas não peques mais. Ele quer dizer nessa noite a você, não importa o tamanho do teu problema, o que importa é que Ele pode solucionar o teu problema. Deus, Ele é grandioso, como eu já falei, Ele nos ensina, e eu fico alegre, eu me regozijo diante de Deus, pois há muito tempo eu não poderia estar aqui, mas pela graça de Deus, Deus me alcançou, pela misericórdia de Deus, Deus me alcançou, não porque eu sou bonzinho, não porque nós somos bonzinhos, mas porque Deus, o amor dele é um amor ágape, um amor que está acima de tudo e acima de todos. Por isso, nesta noite, Ele fala para nós que é preciso rever nossos conceitos, é preciso entender que Ele está convido. Mas, meus amados irmãos, quando nós vamos correndo toda a Bíblia, todo capítulo, nós vemos nesse capítulo 24 que quando o amor ele vai acabando, quando o homem ele vai cada dia mais correndo para o lado errado, ele vai trair uns aos outros, ele vai se odiar. Nós vimos isso no versículo 10. Nós vamos ver isso cada dia mais, quando o homem ele entende da forma errada, em vez de compreender que o amor verdadeiro está com Jesus. E aí começa a harmonia na vida do ser humano, e começa a traição e o amor cada dia mais esfriar. Por isso que o versículo 11 ele tem uma concordância com o versículo 5, e haverá muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero dizer lá no livro de 1 João capítulo 4, 1, que ele diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É preciso entender que estão se levantando muitas heresias, está se levantando muitas coisas errantes, colocando o nome de Jesus, mas através disso coisas erradas. É preciso entender que a verdadeira palavra está na Bíblia Sagrada, mas para que isso não aconteça, é preciso uma perseverança. Perseverança significa tantas coisas, significa consagração a Deus, uma vida íntegra. Muitas vezes, até mesmo os cristãos não gostam de ler a Bíblia, é duro dizer isso, mas é a realidade, que é